Está conosco aqui, para esta edição de Conjuntura, o cientista político Eduardo Magalhães. Ele, como foi dito na abertura do programa, tem PhD em Ciência Política nos Estados Unidos. Vai nos falar sobre a política nacional e também sobre a política local aqui de Alagoas. Professor Eduardo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui na nossa Conjuntura. Vamos começar falando da política nacional. Bom, o governo federal tomou uma atitude bastante radical, cortando cerca de 70 bilhões de reais do orçamento. Quer dizer, despesas que já estavam previstas vão deixar de ser feitas. Eu pergunto ao senhor, qual a implicação disso para o cenário político brasileiro? A primeira implicação, Flávio, é de que não se cortou nada. Como assim? Simplesmente se assumiu o fato de não ter o dinheiro para gastar. Não era dinheiro que estava disponível que ia ser gasto. Era apenas uma coisa orçada que poderia ser gasta. E ao garantir esses cortes, você está justificando um dinheiro que não ia ser gasto porque você não tem. Então, é uma declaração da situação pré-falimentar do Brasil. Se não for alimentar. Nós estamos numa situação, de todos os aspectos que a gente olha para o Brasil, nós temos que nos preocupar muito com o futuro. Nesse aspecto econômico, nem se fala. Você tem uma situação completamente esotérica, de um pensamento de esquerda, né, socialista, da história da presidente Dilma e do PT, e um representante do pensamento capitalista, de maior ausência do controle do Estado nas relações de trabalho, nas relações financeiras, que é o caso do ministro da Fazenda e da presidente Dilma. Então, a situação é extremamente grave, delicada no Brasil, em todos os aspectos, e eu não vejo, Flávio, assim a curto prazo ou a longo prazo, a nenhum prazo. Porque Você não vê uma saída para isso? Não vejo uma saída. Porque a presidente Dilma abdicou da sua posição de líder maior do país. Nesse momento, até um falso parlamentarismo nós inventamos. Nós não podemos ter um presidencialismo sem o presidente ser a maior liderança do país. O presidencialismo foi inventado para substituir a família real da Inglaterra. O presidencialismo foi inventado numa sala, num grande prédio, que é um centro de convenções da Filadélfia. Durante 4, 5 meses, 41 pensadores se reuniram e inventaram um governo. E no lugar do rei, que eles não queriam mais rei, eles inventaram a figura do presidente da República. Mas o presidente da República era o presidente da República que ia substituir o rei antes do sistema parlamentar. O rei que reinava e que mandava. Pois bem, no Brasil, nós estamos com um sistema presidencialista, onde todo o funcionamento do sistema, ele só tem sucesso se houver uma liderança do presidente. Todos os governos mais frágeis do Brasil, no sistema presidencial que nós tivemos desde a proclamação da República, os mais fracos são identificados com presidentes também mais fracos. Os presidentes mais fortes produziram um tipo de governo que se adequa exatamente ao sistema presidencial. Então, nós estamos com um problema com datas que mostram esse crescimento ou deterioração da situação do Brasil politicamente. O 15 de junho, o 15 de maio desse ano, das grandes manifestações do Fora Dilma, ele é uma repercussão... Do 15 de março. Do 15 de março de 2013. 2013, uma manifestação gigantesca, mas completamente fragmentada, que 2 anos depois ela começou a ser identificada com aspectos positivos no sentido de ser pontuais e que poderiam ser identificados, que era de 2013 para 2015, principalmente
a saída da presidente Dilma. Então, essa situação criou uma oposição que é diferente de todo sistema democrático, que tem que ter oposição. Mas um sistema democrático é formado por maiorias. E um sistema democrático brasileiro não tem maiorias. Você não pode ter um sistema presidencialista nem parlamentar funcionando sem que haja um partido forte dentro do Congresso Nacional, dentro do parlamento. Mesmo que você não tenha o número legal para você fazer uma maioria parlamentar, você tem que ter quase essa maioria parlamentar, no sentido de que um partido que venha se aliar a você para garantir uma maioria, seja apenas um partido que tenha bandeiras ou reivindicações que possam ser defendidas pelo partido principal e passam a ser parte do governo. Não como a situação que nós temos no Brasil, que não tem nenhum partido que domine o parlamento brasileiro. Mas o PMDB não seria esse partido, eu pergunto pelo fato de ter o vice-presidente da República, que inclusive está, digamos assim, exercendo a tarefa política do governo, ter o presidente da Câmara e o presidente do Senado Federal. Não seria o PMDB esse partido? Pois é, então você tem uma situação em que com a força que de repente é atribuída ao Congresso Nacional, não é atribuída, mas o Congresso Nacional, de fato, passa a ter muita força, mas não é uma força num grupo, porque, por sinal, os três grupos são diferentes. Eles são do mesmo partido, mas têm um pensamento completamente antagônico e conflituoso e de concorrência permanente. Você tem o presidente do Senado, que tem uma história de posições muito claras e muito definidas e muito facilmente identificáveis. Tem um novo ator em busca de um protagonismo maior na política brasileira, que é o presidente do Congresso Nacional, mas que tem o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Congresso, é o Renan. E também com aspirações muito grandes, com sonhos que fazem lembrar o Severino Cavalcante de Pernambuco, que chegou à presidência da Câmara dos Deputados, mas sem o brilho necessário para ser um presidente da Câmara. E, andando por fora, um novo poder, ou um novo protagonista, que foi criado de uma forma tão inocente, ingênua da presidente Dilma, de pegar uma função que só tem um objetivo. O vice-presidente da República tem exclusivamente como finalidade substituir o presidente nas suas faltas e impedimentos. Mais nada. Mais nada. Professor, interrompendo, hoje a gente tem a situação seguinte, foi entregue à economia, comando da economia, a Joaquim Levy, uma pessoa que inclusive formulou a política econômica da campanha do Aécio Neves contra o PT. No lado político, quem está mandando é o PMDB. Qual o papel, então, do PT nesse contexto atual? Olha, o PT passa pelo momento mais grave de sua história, ao ponto de ter o perigo de desaparecer como a Arena desapareceu. Como a Arena desapareceu. Porque os grandes princípios que foram defendidos pelo PT foram completamente abandonados. E o PT, nesse momento de grave dificuldade, que necessitaria de homens, de lideranças capazes de um enfrentamento mais honesto com a realidade, de assumir que os crimes que foram praticados por pessoas do PT, mas não necessariamente do PT. Pelo menos tentar separar as duas coisas, porque do jeito que está, quem está na cadeia agora, essas autoridades do PT que estão na cadeia, continua sendo do PT. E no começo, como houve aquele tentativa do PT de engrandecer os primeiros presos, o Zé Genuíno, por exemplo, que saiu mostrando uma arrogância, indo para a cadeia, esse time, o partido tem que admitir que os seus filiados também estão sujeitos a cometer crimes, a ter falhas. E essas falhas têm que ser identificadas, têm que ser julgadas, têm que ser condenadas. Se condenadas, você tem que continuar. Eles não deixam de ser do PT ou não deixam de ser amigos do presidente da República,
mas como condenados pela justiça. E o PT está numa situação, nesse momento, o Brasil inteiro é inimigo do PT. Porque o PT não teve a grandeza de se defender sem tentar transferir a responsabilidade pelas coisas ruins do Brasil para outro partido. Se o PT tivesse assumido desde o começo que houve grandes problemas nas administrações, tanto do Lula como da presidente Dilma, você não estaria com o partido nessa situação precaríssima que se encontra nesse momento. Agora imagine, professor, a cabeça do eleitor. Hoje a gente vê no Congresso o PT votando naquilo que criticava. E o PSDB, que é o principal partido de oposição, votando a favor, né, e fazendo o papel oposto. Em realidade... criticava, outro critica o que fazia. Em realidade, Flavinho, esse é o processo político democrático. Se você olhar a história do Partido Democrático americano, do Partido Republicano, o Partido Democrático do passado era o que era o Partido Republicano de hoje. Os tempos fizeram com que houvesse uma evolução do pensamento político, sem abandonar os princípios do partido, mas eles foram aplicados de uma forma completamente diferente, de modo que você tem hoje um Partido Democrático, se você pensar da maneira que ele existiu durante a reforma agrária dos Estados Unidos, no 1860, 1870, você vai ver que o pensamento daquele partido não era do Partido Republicano, era do Partido Democrático de hoje. Então, a mesma coisa acontece com o PSDB, e você tem que evoluir, você tem que se adaptar a novas exigências, porque senão você não pode permanecer. Eu não estou aqui justificando que o PSDB, de repente, opte por uma posição completamente diferente do que são as posições da social-democracia, mas que você tenha um entendimento de circunstâncias. O homem é ele sua circunstância. O partido também é ele sua circunstância. Que as circunstâncias, que o meio ambiente, a situação, exigem certas adaptações, tanto do PT como de qualquer partido. Ok, vamos ao intervalo. A gente volta daqui a pouco a conversar com o cientista político Eduardo Magalhães.